quantos discipuladores tem aqui? Deixa eu levantar minha mão. Tem quantos discipuladores? Temos bastantes discipuladores. Eu não vou nem perguntar quantos discípulos, porque eu creio que todos são, né? Todos são discípulos. Amém. Eu gostaria de fazer a introdução lendo a palavra que está em Êxodo, capítulo 32, versos 7 e 8. Hoje em dia liguem as Bíblias, né? Mas abram a Bíblia. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ou seja, quando Moisés se ausentou, quando Moisés foi jejuar, quando Moisés subiu ao monte, qual foi a primeira coisa que o povo fez? O povo se corrompeu. E Deus falou assim: Moisés, corre, volta lá, que o povo se desviou. E a primeira grande pergunta é por que quando Moisés se ausentou, o povo desviou? Por que quando Moisés, o seu líder Moisés, se ausentou, o povo não perseverou no que Deus havia lhe orientado? O que acontece é que muitas vezes, mesmo até sem querer, mesmo sem querer querendo, o discipulador, ele toma a posição de Deus ali no relacionamento entre líder e liderado. O que acontece é que muitas vezes o liderado, ele se torna dependente do discipulador. Por exemplo, eu sou discípulo do pastor Dias. E aí você imagina se para cada decisão que eu quisesse tomar na vida, eu tivesse que ligar para o pastor Dias: pastor Dias, o senhor acha que eu devo comprar esse tênis? Pastor Dias, o senhor acha que eu devo trocar de carro? Pastor Dias, eu estou pensando em pintar aqui a minha casa de verde. O que é que o senhor acha? De amarelo, de vermelho, de laranja, todas as cores do MDA. O que é que você acha? No momento que ele estivesse de plantão, eu ia me desviar. No momento que ele não me atendesse, eu ia me desviar. Então, o que acontece é que o nosso grande desafio como discipulador não é ser Deus na vida do discípulo, é ensiná-lo a seguir o que Cristo seguiu. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus fala do ide. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo mundo conhece esse versículo. Quantos conhecem esse versículo? Todo mundo conhece. Só que no verso 20, logo após, fala assim, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Como é que eu faço discípulos? É muito simples. Basta ensinar aquilo que Jesus tem ordenado. É simples ou não é? Quantos acham simples? A instrução aqui está muito clara. Basta ensinar aquilo que Jesus tem ordenado. Então, se é tão simples, por que em Gálatas 19, Paulo diz que sofre dores de parto para que Cristo seja formado no meio daquele povo? Por que é simples? Por que as instruções são tão claras e Paulo sofre dores de parto para formar Cristo? Se a gente ler um pouquinho antes desse versículo, em Gálatas 4:9, diz assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios
instintos elementares, fracos e sem poder. Querem ser escravizados por eles novamente? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Se é tão simples, se as instruções estão tão claras, por que Paulo tinha medo de não conseguir? E na cabeça de Paulo, ele tinha uma clara visão, um discernimento muito óbvio no coração dele, que a maior missão da vida dele nessa terra é formar Cristo em outros. Então, antes de continuar, eu queria até tirar o peso das costas dos discípulos, dos discipuladores, perdão. Mesmo que genuinamente a gente esteja se esforçando, sentindo dores de parto, para que Cristo seja formado na vida dos nossos liderados, em Mateus 13, Jesus fala de uma parábola do semeador, onde a semente cai no caminho e os corvos levam. A semente cai em solo pedregoso e logo a planta nasce, mas quando vem as adversidades da vida, a planta seca, e finalmente quando a gente semeia em boa terra, e essa semente vira uma planta e dá muito fruto. Da mesma forma, em Coríntios 3,6 diz que Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, o que é que Paulo tem nos ensinado aqui? É que genuinamente, apesar que Deus é quem dá o crescimento, nós devemos ter uma atitude genuína. Nós devemos ter uma atitude de focar 100% em formar Cristo nos nossos discípulos. Que apesar de ter uma clara consciência para que ninguém se exalte, olha só, no início eu que discipulei o pastor Tiago, agora ele virou um pastor. No início eu que discipulei o pastor Daniel, ou sei lá, estou dando exemplos, tá? Mas quem dá o crescimento é Deus. O que nós temos que ter é uma clara visão que nós devemos genuinamente se esforçar ao máximo para formar bons discípulos. Mas como é que nós podemos formar bons discípulos? Se é uma instrução tão clara que é só ensinar aquilo que Jesus tem ordenado. Se é só isso, por que às vezes é tão difícil? É porque, na verdade, quando nós temos essa visão de formar Cristo, é incentivar, é mostrar ao nosso discípulo como Jesus andava. É incentivar ele a andar como Jesus anda. Existem algumas práticas que eu carinhosamente apelidei aqui de disciplinas espirituais, que são atitudes, que são práticas que devem ser rotineiras na vida de todo crente. Quais são essas práticas? Leitura da palavra, oração, jejum, dízimos, ofertas e primícias. Existem muitas outras infinidades de disciplinas espirituais que, se a gente fosse parar para falar de tudo que a Bíblia orienta o crente fazer, a gente poderia passar aqui 5 anos falando só sobre as orientações que as Escrituras falam. Mas vamos nos ater somente a esses 4 tópicos, né? Leitura da palavra, oração, jejum e ofertas. Vamos ser sinceros, quantos aqui acham que isso é o básico? É o basicão? Eu acho
que é o basicão da vida do crente. Dele ler a palavra, dele orar, dele jejuar e dele ofertar. É o basicão. Vamos ver o que as Escrituras falam em Hebreus 5:12. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Então, o que é que Hebreus está falando para a gente? Que o tempo de crente não é determinante para o nível espiritual daquele discípulo. Ah, Jota, mas o meu discípulo tem 10 anos de crente, tem 15 anos, tem 30 anos. Ele nasceu na fé. Não precisa eu estar ensinando ele isso. Olha o que Hebreus fala. Que o tempo não é determinante. O tempo não é determinante para determinar o nível espiritual. A gente vê alguns exemplos na Bíblia. Paulo foi um deles. Que apesar de pouco tempo, fez grandes coisas. Então, muitas vezes, apesar da gente ter muito tempo de crente, muitos cristãos ainda não pousam na palavra, ainda não andam praticando o jejum, ainda não andam numa prática diária de oração, e ainda não dizimam, ofertam e dão suas primícias da forma correta. Mas queria me ater um pouco mais e um pouco mais profundo nas Escrituras, que diz o seguinte: em Mateus 28, nós vemos novamente Jesus, o versículo do Ide. Como nós podemos discipular se nós nem sabemos o que Jesus ordenou? Como nós podemos ensinar o nosso discípulo a guardar o que Jesus ordenou se nós não sabemos o que ele ordenou? Em 2 Timóteo 3, fala assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Eita, Jesus. Você quer que o seu discípulo esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra? Ensine ele as Escrituras. Em Marcos 12, 24 diz: Jesus respondeu: vocês são enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes, nós perdemos discípulos porque eles não conhecem as Escrituras e são enganados por filosofias do mundo, de igrejas da supergraça que são liberalistas. Nós temos que saber das Escrituras para que ninguém nos engane. Olha o contrário agora. Salmo 119, a tua palavra é lâmpada, que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. É a palavra que ilumina. É a palavra que mostra. Passei por uma situação essa semana, onde um discípulo chegou com uma situação bem cabeluda, bem difícil. E aí ele falou assim: e aí, Jota, o que é que eu faço? A primeira coisa que eu respondi foi: sei lá, não sei. A gente tem que fugir do eu acho, né? Eu acho que você deve fazer isso. Sei lá o que é que tu faz. Mas vamos ver o que é que a palavra diz. Vamos ver o que é que as Escrituras falam sobre essa situação. E aí a gente passou 40 minutos lendo a palavra sobre esse tema no qual ele veio. E aí eu disse: olha, só tem duas opções.
ou tu sai dessa prática, ou você continua e colhe o que planta. Não sou eu que estou falando, são as Escrituras. Então, nós devemos aprender a discipular mediante a palavra. Discipulado não é consulta no psicólogo, discipulado não é terapia, discipulado não é uma reunião semanal onde eu vou na casa de um discípulo e como bolo, com café e converso, dizendo eu acho isso, eu acho aquilo. Discipulado é trazer a luz e ensinar o discípulo a guardar o que Jesus tem ordenado. Em Mateus 4 diz, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o nosso alimento. E nós temos que nos alimentar diariamente. Quando eu acordo de manhã, a gente toma café da manhã e logo no almoço, a gente já está com fome. Na janta já está com fome. Tem crente que come 6 vezes no dia. E ainda está com fome. Eu creio que essa fome seja da palavra. Então, gente, a segunda prática que eu queria comentar aqui, passar por cima. Eu digo passar por cima porque eu estou resumindo um monte de coisa aqui. Mas é do jejum. Eu digo diante de Deus que nesse ano foi o ano que eu mais jejuei na minha vida. E tem sido o ano que eu tenho mais sido transformado. Em Lucas, capítulo 5, do versículo 30 a 35, diz assim: mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção queixaram-se aos discípulos de Jesus: porque vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores. E Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, os discípulos de João Batista estavam questionando Jesus, querendo colocar Jesus ali numa saia justa. E não conseguindo da primeira vez, eles questionam. Os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos de fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Ou seja, essa passagem não é uma simples observação. Essa passagem é como se fossem criticar Jesus. Pastor Tiago, seu filhinho, muito obediente. Pastor Angélica, seus filhinhos muito obedientes. Mas Renato, seu bebê não faz o que os outros fazem. Ou seja, é como nesse texto, se quisessem colocar Jesus aqui numa saia justa. Os discípulos de João Batista jejuam. Os discípulos dos fariseus jejuam. Mas os teus discípulos, Jesus, não jejuam. Eles comem e bebem. Jesus respondeu: vocês, porém... Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados de um noivo jejuar quando o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Jesus aqui claramente é o noivo. E quando Jesus é tirado, não é o período de 3 dias que ele morreu e ressuscitou. É os dias de hoje, até os dias de hoje, até a sua vinda, que os discípulos jejuarão. Então, ele espera que nós jejuemos. Em Mateus 6, 16, diz assim: quando jejuarem, e não se vocês jejuarem. Mas aí não tem, a gente entra numa situação complicada, porque não existe, biblicamente falando, nenhuma ordenança que nós devemos jejuar.
Não existe nenhum imperativo na Bíblia que diz assim, vocês devem jejuar e ponto final. Não existe. Só que a gente tem um contraponto. Moisés jejuou, os profetas jejuaram, Davi jejuou, Daniel jejuou, João Batista jejuou, Jesus jejuou, os discípulos jejuaram, Paulo jejuou. E o Jota, cabeção do Ceará, não quer jejuar. Meu Deus, olha aí. Não quer andar na prática de jejum. Quem sou eu? Depois que eu entendi isso aqui, eu quero jejuar de todos os dias, se eu pudesse. A prática do jejum é fundamental para que possamos atrair a presença de Deus para nossas vidas. Quando o noivo lhe for tirado, esses dias jejuarão. Então, quando nós queremos sentir a presença de Deus em uma determinada situação, quando nós queremos se tornar mais sensíveis à presença de Deus, nesses dias, jejuaremos. Só que o jejum, ele não deve ser tratado como uma forma de autopunição. Por exemplo, tem gente que quando peca, vai jejuar. Jejum não é barganha. Jejum não é um trato que você faz com Deus, que eu vou jejuar por uma causa e Deus é obrigado a se curvar a causa da pessoa que está jejuando para fazer aquele milagre acontecer. Jejum não é barganha. Vamos continuar lendo quando Jesus fala sobre o jejum? Ainda em Lucas capítulo 35, Lucas capítulo 5, verso 35 a 39. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias jejuarão. Então, logo em seguida, lhes contou esta parábola. Ninguém tira o remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da roupa nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. Por que Jesus, quando falou assim, esses dias os meus discípulos jejuarão, e logo em seguida nós temos essa parábola? Essa parábola fala de vestes novas, de odre novo, de vinho novo. Eu creio que quando a gente vive numa prática de jejum, nós somos transformados. Nós somos preparados para vestir essas vestes novas. Nós somos preparados para receber esse vinho novo. E tem muito crente que deixa de receber o vinho novo porque não vive na prática do jejum. Não porque o jejum é uma barganha, mais uma vez, mas é porque o jejum nos prepara. Quer ver um exemplo? Antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele fez o quê? Jejuou. Quer dizer que ele não era santo? Quer dizer que ele estava barganhando com Deus? Quer dizer que ele precisava aprender algo? Não. Quer dizer que ele se tornou homem e para exercer o ministério de Deus, ele precisou se preparar para aquilo que Deus queria fazer na vida dele. E a gente tem que ter mais uma observação para a gente já passar para o próximo tópico. É o seguinte, que jejum sem oração e leitura da palavra é passação de fome. Quando a gente vai no médico fazer algum exame específico, ele diz, olha, você tem que ficar em jejum. Não é algo espiritual, não é algo que vá me mudar. Mas quando nós passamos por um jejum espiritual, orando e lendo as Escrituras, nós somos transformados através da morte da nossa carne. Olha alguns exemplos. E eu separei no Novo e no Antigo Testamento para a gente ver que nós podemos aplicar nos dias de hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, assim
que depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Antes de enviar discípulos às missões, eles oravam e jejuavam. Em Atos capítulo 14, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbitérios, cada um a sua igreja, tendo orado e jejuado. Eles encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Lucas capítulo 2. Então permanecera a viúva até a idade de 84 anos, e nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Daniel 9. Por isso me voltei para o Senhor, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco, coberto de cinza. Neemias 1,4. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. E aí já é o gancho para a gente falar de oração. Quantos creem que Deus sabe todas as coisas? Eu creio que Deus sabe todas as coisas. Então por que a gente deve orar? Se Deus já sabe. Se Deus já sabe, a oração não é uma carta informativa da nossa situação a Deus. Olha, Deus, eu estou passando por isso, preciso disso. Em Mateus 6 diz assim: orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabem o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Deus sabe. Em Tiago 4, a gente tem duas verdades. Nada tem porque não pedem, e pedem e não recebem porque pedis mal. Então, a gente fica numa saia justa, né? Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe o que eu preciso. E eu não tenho porque eu não peço. E até quando eu peço mal. E não recebo. Então por que a gente deve orar? Eu creio, irmãos, que o próprio Deus nos deu autoridade. Olha o que Gênesis 1:28 fala. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e dominem sobre a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Quem tem o domínio da terra? É o homem. Deus deu. Está na palavra. Dominem. Quase que como uma ordenança. Quando Jesus ora, ensina na verdade, os discípulos a orarem, ele diz o seguinte: que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. No céu, a vontade de Deus já é feita, já é soberana. Mas é como se Deus, ele estivesse aguardando educadamente, de forma muito graciosa, de forma muito educada, a gente dizer assim: Jesus, eu sei que você nos deu o domínio da terra. Então vem sobre essa situação. Mas claro, a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque Deus também não vai fazer algo ao nosso bel prazer. Porque nós pedimos mal. Olha o que 1 João fala, capítulo 5. E esta é a confiança que temos com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então Deus quer fazer. Deus quer fazer. Às vezes, um discípulo nosso ou
algum parente, algum familiar está passando por uma situação difícil, e a palavra de Deus diz que existem espíritos. Jesus fala isso quando os discípulos questionam porque não conseguiram expulsar certa vez um espírito. E aí Jesus responde: esse tipo só sai com jejum e oração. Não que Deus esteja submetido à nossa vontade, mas de forma gentil e educada, Ele nos aguarda a orar. Quais são os exemplos de oração que temos? 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Mateus 7, buscai e acharei, se me buscarem de todo o coração. Jeremias 33 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando é que Deus vai dar as grandes revelações? Durante a oração. E eu creio que o momento onde Jesus nos chama mais pontual a orar foi no Getsemane. Em Mateus 26 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então Jesus estava em conflito ali, sobre a vontade dele, de não sofrer aquilo, mas ainda assim, ele entende que seja feita a tua vontade, e não a minha. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse: Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos orar e vigiar para não cair em tentação. Então, nós devemos ensinar aos nossos discípulos a andarem em oração, para que eles não caiam. Aqui vemos Jesus convidando os discípulos no momento mais difícil que ele estava passando. E os discípulos nem ao menos uma hora puderam passar com ele. Então, será que a gente tem essa hora? Será que quando Jesus nos chama, ou a gente vai simplesmente dormir? Porque está cansado, porque simplesmente tem outras coisas para fazer. E por fim, eu queria falar sobre ofertas bem rapidamente, porque a gente já até estourou um pouquinho o horário. Em Gênesis 4 fala assim: voltou a dar à luz, dessa vez, a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra e ofereceu ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas de suas primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado de Abel e sua oferta, mas a oferta de Caim... mas rejeitou Caim e a sua oferta. Então nós vemos duas situações. Deus rejeita Caim e a sua oferta, mas ele se agrada de Abel e a sua oferta. Então, primeiramente, Deus rejeita a pessoa, Caim, e depois a oferta de Caim, e depois se agrada de Abel e a sua oferta. Então, são duas coisas diferentes, que Deus se desagrada e que Deus agrada. E só por um motivo, que se chama honra. Toda vida
Pessoal, que vocês me virem falar de dízimos, ofertas, primícias, eu vou estar falando sobre honra. E nunca sobre dinheiro, por exemplo. Né? Porque o verdadeiro ato de dizimar, ofertar, vem da honra. Em 2 Reis 4, do versículo 8 em diante, é um texto até bem longo, mas eu vou tentar ser mais sucinto, diz o seguinte: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, ou seja, ela era rica, próspera, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que ele passava por ali, ele parava para uma refeição, de modo que o marido disse: sei que esse é um homem, e sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Ou seja, aquela mulher que falou para o marido: olha, toda vida Eliseu passa por aqui, se hospeda aqui, e eu sei que ele é um grande homem de Deus. Então a primeira coisa, ela reconhece que ele é um homem de Deus. A primeira etapa da honra é o reconhecimento. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar ele numa cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim que sempre ele vier nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Ou seja, a segunda coisa que ela fez depois de reconhecer foi investir na vida dele. Ela reconheceu que Eliseu era um santo homem de Deus e depois construiu um quarto para toda a vida que ele passasse, ele repousasse lá, estudasse a palavra, descansasse, jantasse, dormisse. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ou seja, naquela época os profetas tinham esse acesso. Naquela época os profetas eles tinham acesso aos reis, aos comandantes. E o que ela pedisse, ele ia lá e fazia acontecer. Olha o que ela responde: estou bem entre minha própria gente. Ela não queria nada em troca. Olha que coração admirável. Ela reconheceu que ele era um grande homem de Deus, ela investiu na vida dele e ela não queria nada em troca. Mas Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Geazi, servo de Eliseu, tá? Então respondeu: bem, ela não tem filhos, seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta e disse: por volta desta época, ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas tua serva. Ou seja, não fala isso que eu acredito. Não me ilude. Mas como Eliseu dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, por volta daquela mesma época, e deu à luz a um filho. Ou seja, não foi a oferta que destravou um milagre na vida dela. Pois ela não queria nada em troca. Às vezes a gente vê grandes ministros da palavra dizendo o seguinte: o que você plantar, você vai colher. Falando como se a gente plantasse dinheiro, colhia dinheiro. Mas a grande verdade bíblica por trás dos dízimos das ofertas é que quando a gente planta honra, nós colhemos milagres. Porque dízimos e ofertas não se fala sobre dinheiro, se fala sobre honra. E quando nós honramos, pode até ser que a oferta não seja poderosa o suficiente para destravar certas situações, mas a honra é. É como se os olhos de Deus brilhassem quando nós honramos a Ele. Amém? Amém.
Quem puder ler, continuar lendo, existem outros milagres envolvendo esse quarto, envolvendo essa situação. Mas eu gostaria de concluir fazendo uma pergunta sincera. Até que ponto a gente está genuinamente preocupados em viver e praticar essas disciplinas espirituais e ensinar genuinamente os nossos discípulos a viverem dessa forma? Até que ponto a gente está se esforçando, tendo dores de parto por nossos discípulos, para que eles vivam dessa forma? Será que se a gente não tivesse ensinado, será que se os nossos discípulos estivessem vivendo em oração, jejum, se repousando na palavra, eles estariam cometendo alguns pecados que a gente recorrentemente vem tratando? E por fim, até que ponto nós podemos fazer que nem Paulo, seres imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo? Essa não é uma palavra de acusação, de forma nenhuma. É um convite a gente voltar aos princípios do Evangelho e viver de forma genuína. Porque na igreja primitiva não tinha microfone, não tinha grandes eventos, mas toda vida que havia uma revolução, estavam pessoas orando, jejuando. A palavra de Deus diz que a igreja crescia na leitura da palavra, nas orações, na comunhão e no partir do pão. São coisas simples. E eu gostaria de encerrar com um versículo, acabei não colocando aqui no tablet, mas salvei aqui, que está em Hebreus 13. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Ou seja, o pastor Dias, quando me discipula, ele me discipula como se ele fosse prestar contas a Deus. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Gente, Deus me livre de quando o pastor Dias for me discipular seja um peso. Eu quero dar muita alegria para ele. Sabe por quê? Vamos continuar aqui. Porque isso não seria proveitoso para vocês. Além de ser um peso para o discipulador, não é proveitoso para o discípulo estar nessa situação. Então, a grande provocação de hoje é que nós possamos olhar para os nossos discipuladores e enxergar que eles estão tendo dores de parto para formar Cristo em nós. E no momento que eu percebo isso, eu vou me submeter a Ele, porque eu quero que Cristo seja formado em mim. E lembro que um excelente discipulador é um excelente discípulo. Amém? Glória a Deus.